Boa noite, boa noite. Então a gente chegou no capítulo 3, que é a recursão. E aí nesse capítulo a gente vai aprender sobre recursão, e é uma técnica de programação utilizada em muitos algoritmos, e é um assunto importante para a compreensão dos capítulos seguintes. Você aprenderá como separar um problema em caso base e caso recursivo. A estratégia é dividir para conquistar. Usa esse conceito simples para resolver problemas complicados. O autor tá animado com esse capítulo porque é uma maneira elegante de solucionar os problemas. É um dos tópicos preferidos dele, porém a recursão ela é bastante polêmica. As pessoas ou a amam ou a odeiam, ou elas a odeiam até que aprendam a amá-la alguns anos depois. E ele estava nessa terceira situação. Então, para facilitar as coisas, ele tem um conselho. Esse capítulo apresenta vários exemplos de códigos. É pra gente executar e ver como que eles funcionam. Ele falará sobre funções recursivas. E aí, pelo menos uma vez, é necessário a gente analisar uma função recursiva com papel e uma caneta. Algo do tipo, vamos ver, passo o número 5 para a função fatorial. E então retorno 5 vezes passando o número 4 para a fatorial, o que me dá... E assim por diante. Analisar uma função dessa forma vai ajudar a entender como funcionam as funções recursivas. E aí esse capítulo ele inclui muitos pseudocódigos. E o que é isso? São uma descrição de alto nível de um problema em formato de código. É escrito como um código, mas utiliza uma linguagem mais próxima da humana, podendo ser tipo esquemas, diagramas, algo do gênero. Então, a recursão. Suponha que você esteja vasculhando o porão da sua avó e encontre uma misteriosa mala trancada. A sua avó diz que a chave para a mala provavelmente está em uma caixa. Essa caixa contém mais caixas com mais caixas dentro delas. A chave está em alguma dessas caixas. Qual é o seu algoritmo para procurá-la? Então vamos pensar. Eu tinha pensado em chacoalhar as caixas pra ver qual é a caixa que faz barulho de chuva, de chave. Vamos ver qual que é a abordagem do autor. A abordagem do autor é: faça um monte com as caixas que serão analisadas. Enquanto ainda houver caixas no monte, a gente pega uma caixa. Se dentro dessa caixa a gente encontrar outra caixa, a gente faz um outro monte para analisar mais tarde. Mas se a gente encontrar a chave dentro dessa caixa, terminou. Mas senão a gente vai voltar aos montes de caixa que a gente estava fazendo. Então, monte uma pilha com as caixas que serão analisadas, pega uma caixa e olha o que tem dentro dela. Se você encontrar outra caixa dentro dela, adicione a um novo monte para ser verificada mais tarde. Se você encontrar uma caixa, terminou. E repita. Aqui tem uma outra abordagem. Olha o que tem dentro da caixa. Se você encontrar uma caixa, olha o que tem dentro da caixa. Se não encontrar outra caixa, a gente vai encontrar a chave. E aí terminou. Então, seguindo, né? Olha o que tem dentro da caixa. Se encontrar outra caixa, volte ao passo 1. Se encontrar a chave, terminou. Qual que é a abordagem que parece mais fácil? A primeira abordagem, ela utiliza um loop while, que é enquanto em português. Enquanto o monte existir, pegue uma caixa e olhe o que tem dentro dela. A segunda maneira utiliza a recursão. Então, a recursão é quando uma função chama a si mesma. Então, vamos lá. Aqui ele faz um while, então se a pilha não estiver vazia, ele vai e pega uma caixa. Se o item tiver uma outra caixa dentro, ele vai acrescentando. Se não, se ele achou uma chave, ele printou que achou a chave. Na recursão, ele vai procurar pela chave dentro da caixa. Então, ele verifica, tipo, ó, for item em caixa, né? Então, ele verifica se o item tá dentro da caixa. Ah, achou uma caixa. Então, ele vai e vem
procura pela chave. Então, ele chama a função novamente. Se ele encontrar uma chave, então ele printa achou uma chave. Então, esse procure pela chave item é a recursão, que é quando ele volta para a primeira linha. Ambas as abordagens, ela cumpre a mesma proposta, mas a segunda me parece mais objetiva. A recursão é usada para tornar a resposta mais clara. Não há nenhum benefício quanto ao desempenho ao utilizar a recursão. Na verdade, os loops algumas vezes são melhor para o desempenho de um programa. Gosto dessa frase do Leite Caldwell, do Stack Overflow. Os loops podem melhorar o desempenho do seu programa. A recursão melhora o desempenho do seu programador. Escolha o que for mais importante para a situação. Muitos algoritmos importantes usam a recursão, então é fundamental entender esse conceito. Vamos de caso base e caso recursivo. Devido ao fato de a função recursiva chamar a si mesma, é mais fácil escrevê-la erroneamente e acabar em um loop infinito. Por exemplo, suponha que você escreva uma função que imprime uma contagem regressiva, como essa, 3, 2, 1. Você pode escrever isso de maneira recursiva, fazendo o seguinte: def regressiva i, printo i, regressiva i menos 1. Escreva esse código e execute-o. Você perceberá um problema. Essa função ficará executando para sempre. Imprima i, execute contagem i menos 1 e ele volta. E fica nesse loop infinito. Quando você escreve uma função recursiva, deve informar quando a recursão deve parar. É por isso que toda função recursiva tem duas partes, o caso base e o caso recursivo. O caso recursivo é quando a função chama a si mesma. O caso base é quando a função não chama a si mesma novamente, de forma que o programa não se torna um loop infinito. Então, vamos adicionar o caso base à função de contagem regressiva. Então, função regressiva de i, ele vai printar o i. Se o i for menor ou igual a 1, ele vai retornar. Se não, ele vai fazer o regressiva, o i menos 1. Então, esse if é o caso base e o else é o caso recursivo. Agora a função funciona como esperado. Ela fica mais ou menos assim: imprima i. Se i é menor ou igual a 1, terminou. Se não, caso contrário, ele vai executar a contagem i menos 1 até chegar no resultado esperado. A pilha, eu acredito muito que seja, quando a gente vai empilhando as coisas uma em cima da outra, mas vamos ver. Então, essa seção aborda a pilha de chamada, que é call stack. Isso é um conceito importante de programação e indispensável para entender a recursão. Suponha que você esteja fazendo um churrasco para os seus amigos. Você tem uma lista de afazeres em forma de uma pilha de notas adesivas. Tá parecendo um post-it, né? Você se lembra de que, quando falamos de arrays e listas, também havia uma lista de afazeres. Podia adicionar itens em qualquer lugar da lista ou remover itens aleatórios. A pilha de notas adesivas é bem mais simples. Quando você insere um item, ele é colocado no topo da pilha. Quando você lê um item, lê apenas o item do topo da pilha e ele é retirado da lista. Logo, sua pilha de afazeres contém apenas duas ações: push, que é inserir, e o pop, que é remover e ler. Então, push, ele vai adicionar um item no topo da fila, e o pop, ele vai remover aquele item do topo para a gente ler. Então, vamos ver como que isso funciona na prática. Utiliza o pop para retirar uma lista de afazeres do topo da pilha. Aí, nessa lista de afazeres, você lê a tarefa arranjar comida. Você deve arranjar pães, hambúrgueres e assar um bolo. Então, a gente vai inserir esse arranjar pão, hambúrguer e assar o bolo, são 3 tarefas, na pilha. Essa estrutura de dados é chamada de pilha. A pilha é uma estrutura de dados simples e a gente usa ela sempre.
Então, a pilha de chamada, basicamente ela é assim. Seu computador usa uma pilha interna denominada pilha de chamada. Na prática, funciona dessa forma. Função salda, nome, printa olá, nome, depois salda nome, salda 2, nome, printa preparando para dizer tchau. E faz o tchau, a função tchau. Essa função te cumprimenta e chama outras duas funções. Def salda 2, nome, ou seja, ela chama essa função salda 2 e a função tchau. Então vamos analisar o que acontece quando você chama uma função. Aí umas notinhas, né? O print é uma função em Python, mas para facilitar as coisas eu vou fingir que não é. NRT, tecnicamente, print não é uma função em Python 2, mas uma instrução ou statement. Suponha que você chame salda meg. Primeiro, seu computador aloca uma caixa de memória para essa chamada. Agora vamos usar a memória. A variável nome é setada para meg. Isso precisa ser salvo. Salda nome meg. Cada vez que você faz uma chamada de função, o seu computador salva na memória os valores para todas as variáveis. Depois disso, ele imprime olá meg. E aí vai chamar a função atual, que é o salda 2. Então chama salda 2. Novamente, seu computador aloca uma caixa de memória para essa chamada de função. Seu computador está usando uma pilha para essas caixas. A segunda caixa é adicionada em cima da primeira. Você imprime como vai meg. Então retorna da chamada de função. Quando isso acontece, a caixa do topo da pilha é retirada. Então o salda 2 sai e fica só o salda. Agora a caixa do topo da pilha aloca os valores da função salda, o que significa que você retornou a função salda quando você chamou a função salda 2. A função salda ficou parcialmente completa. Essa é a grande ideia por trás dessa seção. Quando você chama uma função a partir de outra, a chamada de função fica pausada, em um estado parcialmente completo. Então, todos os valores das variáveis para aquela função ainda estão armazenados na memória. Agora que você já utilizou a função salda 2, você está de volta na função salda e pode continuar de onde parou. Primeiro imprime preparando para dizer tchau, então chama a função tchau. Uma caixa para essa função é adicionada ao topo da pilha quando você imprime ok, tchau. Retornará da chamada de função, que é aqui. Agora você está de volta à função salda. Não há nada mais a ser feito e você pode sair da função salda também. Essa pilha usada para guardar as variáveis de múltiplas funções é denominada pilha de chamada. Então vamos aos exercícios. Suponha que eu forneça uma pilha de chamada como essa. Quais informações você pode tirar baseando-se apenas nessa pilha de chamada? Que a função salda 2 chama a função salda. Pelo menos foi isso que eu entendi, né? Até agora. Que ele sempre, a que está no topo, sempre chama a que está por baixo. Agora vamos ver esta pilha de chamada sendo executada com uma função recursiva. Então, a pilha de chamada com recursão. As funções recursivas também utilizam a pilha de chamada. Vamos analisar isso na prática com a função fetch, que é fatorial. Então, fetch5 é escrita como 5 fatorial e é definida da seguinte forma. 5 fatorial é igual a 5 vezes 4, 4 vezes 3, 3 vezes 2, 2 vezes 1. De forma semelhante, fetch3 é 3 vezes 2, 2 vezes 1. Então, aqui está uma função recursiva para calcular o fatorial de um número. Def, que é a função fetch(x), if x é igual a 1, então ele vai retornar 1. Se não, ele vai fazer o x vezes o fetch x menos 1. Então, agora você chama a função fetch3. Vamos analisar essa pilha de chamada linha por linha e ver como ela se altera. Lembre-se, a caixa mais próxima ao topo lhe diz em qual
chamada função fetch se encontra atualmente. Então, ela se encontra no fetch 3. Então, primeira execução de fetch x é 3. Então, if x é igual a 1, não é, né? Então, ele vai para o else. Aí, ele faz ele chama de novo a função fetch x3 e vai fazer a chamada recursiva. Só que para chamar a fetch 3, a gente vai precisar chamar a fetch 2. Então, a chamada de função mais ao topo é a chamada que estamos atualmente, que é o fetch 2. Agora, essa é a segunda execução. Fetch x é 2. If x igual a 1, não é, porque aqui a gente está no fetch 2. Else, perceba que ambas as chamadas de funções possuem uma variável x, mas o valor da variável x é diferente em cada uma. Então, vamos para... Novamente, a gente vai chamar fetch 1. Você não consegue acessar essa variável x a partir dessa chamada de função e vice-versa. Então, a gente vai para o fetch 1 e fazer de novo a recursiva. If x é igual a 1, ele vai retornar 1, e aí vai tirar o fetch 1 de cima da pilha. E aí ele vai para o 2. Aí x é 2. Então, não é porque ele já fez ele já tirou 1. E aqui o fetch 3 ele vai retornar 6, também não é 1. Então, repara que cada chamada para a função fetch tem seu próprio valor de x. Você não consegue acessar a mesma função com outro valor de x. A pilha tem um papel importante na recursão. No primeiro exemplo, ele mostrou duas abordagens para encontrar a chave. Aqui está a primeira, que é aquela que a gente encontra uma caixa dentro de outra caixa e faz um novo monte com isso. Se não, se ele encontrar a chave, terminou o algoritmo. Dessa forma, você fez um monte de caixas para analisar, então sabe quais caixas você ainda precisa abrir. Aqui está um monte de caixas, a próxima caixa a ser analisada. Aí, se encontrar uma caixa aqui, vai colocar aqui. Mas, na abordagem recursiva, não existem montes. Então, ele faz o quê? Olha o que tem dentro da caixa. Se você encontrar uma caixa, olha o que tem dentro da caixa. E assim por diante, até encontrar a chave. Caso ele abra a caixa e encontre a chave, terminou o algoritmo. Então, se não existem montes, como um algoritmo reconhece quais caixas ele deve procurar? Então, aqui está um exemplo. Você analisa a caixa A. Dentro dela, você encontra as caixas B e C. Aí você analisa a B, né? Porque se a gente seguir a ordem alfabética, é assim que funciona. E dentro dela, você encontra a D. Mas, como ele fala, se você encontrar dentro de uma caixa outra caixa para você olhar, então você confere a caixa D. Aí tá vazia. Aí você volta para C. E assim por diante. Então, nesse ponto da pilha de chamadas, parece com isso, caixas que devem ser analisadas. Caixa D, a caixa B e a caixa A. E aí dentro da A ainda tem a C. Um monte de caixas é salvo na pilha. Esta é uma pilha com as funções de chamada completadas até a metade. Cada uma com a sua lista de caixas, também completadas até a metade, para serem analisadas. Utilizar a pilha é conveniente porque você não precisa acompanhar um monte de caixas. A pilha faz isso para você. Usar a pilha é bom, porém existe um custo. Salvar toda essa informação pode ocupar muita memória. Cada uma dessas funções de chamada ocupa um pouco de memória. E quando a sua pilha está muito cheia, é sinal que seu computador está salvando informações para muitas chamadas de funções. Para essa situação, você tem duas opções. Reescrever seu código utilizando loops, utilizar o que chamamos de tail recursion, que é a recursão de cauda. Isso é um tópico avançado em recursão e está fora do escopo do livro. Essa técnica também não é suportada por todas as linguagens de programação.
Então, vamos de exercício. Suponha que você acidentalmente escreva uma função recursiva que fica executando infinitamente. Como você viu, seu computador aloca memória na pilha para cada chamada de função. O que acontece com a pilha quando a função recursiva fica executando infinitamente? Aí eu acho que ocupa muita memória do computador, né? E aí não para. E aí vai ocupando memória até travar de verdade o computador, né? Acredito eu que seja isso. Então, recapitulando. Recursão é quando uma função chama a si mesma. Toda função recursiva tem dois casos. O caso base e o caso recursivo. Uma pilha tem duas operações, que é push e pop. O push a gente insere, o pop a gente retira e lê. E todas as chamadas de função vão para a pilha de chamada. A pilha de chamada pode ficar muito grande e ocupar muita memória. E para finalizar, a gente tira como base que a recursão ela é uma ferramenta muito poderosa para resolver problemas complexos, que a gente vai quebrando ele em partes menores. Mas é importante a gente garantir que sempre haja um caso base para que fique ali no infinito além, né? Sem terminar e ocupando muita memória no computador. É isso, gente. Por hoje, essa foi a leitura. E semana que vem a gente volta com o quarto capítulo, que vai falar sobre Quicksort. Belezinha? Até semana que vem.